Na semana passada, nós começamos a falar desse livro chamado Formados com Propósito, né? Esse livro é baseado nos princípios de Rick Warren, que ele fala de uma igreja com propósitos, de uma vida com propósito. A nossa igreja fala sobre isso. Então nós estamos alinhados com aquilo que a placa da igreja de fora fala sobre isso, né? Propósitos. Nós não fomos criados por acaso, por isso que nós estudamos na semana passada. Nós não fomos criados por um acaso, por um acidente, simplesmente foi criado por ser criado. Esse é o primeiro ponto. Nós fomos criados com talentos que nasceram conosco. Quando saímos lá da barriga da nossa mãe, nós saímos com algum tipo de talento ou talentos. Algumas coisas que estão intrínsecas em nós, dentro de nós, na nossa capacidade, seja ela qual for, porque é múltiplas. Não existe uma, não existe a melhor, existe várias. Uma complementa a outra. Então, nós nascemos com isso. E também nós estudamos que quando nós nos convertemos, além dos talentos naturais que nascemos com eles, ao nascer em Cristo, no novo nascimento, nós adquirimos mais algumas características que nós chamamos de dons. Então a gente chama dons do nascimento de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, e talentos, que todos nasceram com talentos. Mas os não nascidos em Cristo não possuem dons, possuem talentos, mas não dons. E esses talentos que nós nascemos, eles têm um porquê. Mesmo as pessoas não convertidas, elas têm uma função, e Deus usa essas pessoas, apesar de elas não se aperceberem disso, porque os céus, a terra e sua plenitude, tudo é dele, inclusive os ímpios é dele. Ele usa as pessoas do jeito que ele quer, da forma dele, no tempo dele, do jeito dele. Então, esses talentos, eles são usados como cientistas, como Einstein, por exemplo, políticos como Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, outros estadistas. Ele usa médicos, neurologistas, ele usa pessoas na área da agricultura, na área da química, na área da engenharia civil. Então, existem vários tipos de pessoas. E tudo isso colabora com o desenvolvimento humano, onde parte é privilegiada e outra parte muitas vezes é excluída disso, né? A exclusão social, a questão da pobreza, da miséria, da fome. E também esses talentos, infelizmente, vai para o lado da guerra também. As armas, as bombas nucleares, os fuzis, os armamentos, que também são possuídos para matar o outro, destruir o outro. Quanto mais matar o outro, para alguns melhor, né? Então, esses talentos, eles existem na humanidade, estão aí em todos os lugares do mundo, em todas as nações do mundo, em todos os povos do mundo, desde os indígenas até os aborígenes, todos eles têm os seus talentos, os de canoas, caçar macaco, enfim. E os dons espirituais é aquilo que Deus nos deu para nós, seus servos. E por que tudo isso? Também tem uma função. Tudo tem uma funcionalidade. Então esse ar tem uma função. Ele foi criado para gerar frescor, ventilação. Ele tem uma função. Essa mesa tem uma função. Essa cadeira que você está sentado tem uma função. Não é? Esse pedestal tem uma função. Então, tudo tem uma função, seja decorativa, seja funcional, e nós fazemos uso disso e aproveitamos essas funções que são colocadas. Os dons espirituais seguem o mesmo princípio. Eles são colocados na minha vida, na sua vida, para exercer funções. Então, os dons, eles existem para serem exercitados, não guardados. E isso é muito difícil na nossa cultura cristã. Nós quase não somos ensinados disso, de que os dons, eles existem, e todo crente tem ao menos um dom para ser exercitado
ser vivido, ser experimentado, primeiro dentro da igreja, mas também fora dela, não é exclusivamente para dentro dela. E esses dons, diferente dos talentos, eles, quando nós o exercitamos, conforme diz Efésios, nós fazemos com que o corpo se desenvolva. Então, o exercício do meu dom faz com que eu abençoe as vidas, e da mesma forma, quando você exerce, você me abençoa e abençoa outros. E aí, com isso, nós nos desenvolvemos, crescemos, nos edificamos, e assim nós nos multiplicamos. Essa é a ideia. Hoje, muitas igrejas, elas têm um conceito de que tudo é o pastor. Tem igrejas que têm essa visão. Tudo é o pastor. Culturalmente, elas foram criadas assim. Então é o pastor que faz tudo, ou às vezes poucas pessoas fazem muito e a maioria não fazem nada. Esse é um problema. Isso significa que há um problema. Só que as pessoas não se apercebem desse problema. Eles não veem isso como um problema. O estar na igreja não significa necessariamente que está tudo bem. O estar na igreja não significa que você veio com um propósito real de adorar a Deus. Você pode estar corpo presente e alma ausente. Você pode estar com o corpo físico aqui, pessoalmente pode estar divagando lá no mundo aí fora, pensando no passeio, nas dívidas, nas enfermidades, no trabalho, enfim, no almoço, sei lá. Somente pode estar longe, muito longe daqui. Então, quando nós vemos esse, vou chamar de bug, vou chamar nem de gap, né? Esse bug, esse erro, esse defeito na igreja, onde as pessoas vêm para serem servidas e não para servir, vêm para serem servidas. Aí eu venho à igreja para ouvir uma boa mensagem, eu venho à igreja para ouvir o estudo, eu venho à igreja para ouvir os louvores, eu venho à igreja para pedir oração. Tudo isso é ser servido. Eu estou me servindo nisso. Mas o que eu estou fazendo em troca? Ou o que eu estou oferecendo? Então, são princípios que estão enraizados aqui dentro. Na minha forma de ser, na forma de agir. Biblicamente, isso não está correto. Porque Deus deu aos homens dons para serem exercidos segundo cada uma medida que o Espírito Santo concedeu. Para a edificação do corpo, para serviço, para abençoar vidas. Esse é o princípio. Se isso não é exercido, então nós estamos fora do contexto bíblico, daquilo que a Bíblia ensina como exercício dos dons espirituais. Então isso causa um desvio. No serviço público a gente chama de desvio de função. Você foi contratado para fazer isso e você faz tudo menos aquilo que você deveria fazer, pelo qual você foi contratado. Então a igreja, muitas igrejas ou muitas pessoas vêm à igreja para simplesmente sentar e assistir, ver, observar, criticar, medir, poder, comparar, mas ela não vem com o espírito de serviço, ela vem para pensando em como eu posso servir, o que Deus me deu para servir a sua igreja, que a igreja não é minha, eu sou o dono dela, ela não me pertence, ela é do Senhor, eu sou apenas um servo, eu sou o dono dela, eu sou o chefe dela, eu sou simplesmente alguém que cuida das ovelhas dele, pelo tempo que ele entender. Então o meu chamado, um dos propósitos que Deus me deu foi esse. Então eu venho para servir. E o serviço é algo complicado na vida do cristão. Por quê? Porque, como dissemos ali fora, a minha cultura é muito diferente. Nós nunca chegamos, a ideia nunca foi chegar em cima da hora. A ideia sempre foi chegar
bem antes da hora. Para quê? Para ajudar. O que precisa fazer? O que eu posso fazer? Nós somos criados desta maneira. Desde a minha conversão aos 19 anos, na igreja onde eu me converti, e depois isso ficou arraigado em nós, é o quê? Chegar cedo. Precisa fazer alguma coisa? Vamos abrir o portão, vamos abrir as cortinas, vamos abrir as janelas, vamos observar se está tudo em ordem, precisa fazer alguma coisa, vamos olhar nos banheiros. Tem alguém para fazer? Tem. Já tem alguém para isso. Mas por que não ajudar esse alguém? Precisa ligar o som, precisa isso, precisa aquilo. Então, na nossa cultura, e a gente percebe muito isso, nós vemos o pastor que abre a igreja e o pastor que fecha a igreja. Então, a igreja não precisa de um pastor, precisa de um porteiro. É o pastor que acende as luzes, o pastor que paga as luzes. Então, não precisa de um pastor, precisa de um zelador. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Sabe? Ah, vamos arrumar as cadeiras. Então, quem faz? O pastor e a esposa dele. Vamos limpar as cadeiras? O pastor e a esposa dele. Eu fui chamado para cuidar de cadeira, eu fui chamado para cuidar de gente. Uma pergunta. Sim? Fui chamado para cuidar de pessoas ou fui chamado para abrir porta? Uma pergunta. Então, a gente acaba exercendo isso, por quê? Porque existe uma falha. Então, a gente acaba desviando da nossa função. E a gente gasta tempo, não vou nem dizer que é investir. A gente gasta tempo, não investe tempo, a gente gasta tempo em coisas que não é da nossa alçada, que não é o nosso chamado, que não é a nossa vocação, que não é o nosso dom. Mas a gente não mede isso, a gente faz porque o Espírito, ele é servido, é ser útil. Então, nós aprendemos que a nossa vida é uma vida de utilidade. Já ouviu falar de Bombril? Bombril? O que ele fala? Mil e uma utilidades. Esse é o princípio. Então, onde houver necessidade, nós vamos atuar, não porque ali é a nossa vocação, mas porque há uma necessidade. E essa necessidade, a gente tem que atuar nela, por quê? Porque há ausência de outros. Então, a ausência de outras pessoas. E não se preocupam que não tem essa visão de utilidade, de abençoar, de ser útil, de usar os seus talentos e os seus dons em prol, em favor da Igreja de Jesus. Então, apesar da maioria das pessoas ter passado por essa classe, essa mudança cultural é um grande problema. Mudar a cultura é algo muito complicado, é algo muito difícil. Paulo, ele trabalha essa questão de transformação de cultura quando ele fala renovação da mente, pensar, rever os meus conceitos. A gente chama isso de eu vou me rever. Então eu vou me repensar se aquilo que eu penso realmente faz sentido, se aquilo que eu penso e faço tem realmente uma função ou não, tem algo é bom ou não, e se não for, eu vou deixar de fazer. Ou vou melhorar o que eu faço, ou vou avançar em outras coisas. Então, o Evangelho, ele veio trazer vida. Vida é abundância. Vida significa movimento. Só é parado quem está morto. Sim. O mar morto tem o nome de morto por quê? Porque só recebe água e fica parado. É morto. Tudo movimenta. Toda a criação de Deus, ela tem movimento. Vocês concordam comigo? Não? Veja as correntes de água. Veja as correntes marítimas. Veja as árvores, os animais. Veja a sua corrente sanguínea, o seu coração, a sua mente. Não é? Veja lá os vírus, as bactérias. Tudo se movimenta. Tudo que é vivo se movimenta. O ar, a movimentação, tudo se movimenta.
O que não movimenta está morto. E uma igreja que não se movimenta, ela está morta. Ela parece estar bem, mas ela não produz nada. Ela está morta. Por quê? Porque os seus membros não produzem nem os seus talentos, nem os seus dons. Então, o que ela oferece é o mesmo de sempre, ou sempre do mesmo, que a gente chama. É o mesmo de sempre. Isso é bom? Não. Porque a gente, na verdade, está fazendo de conta que está tudo bem. Então, nós nos enganamos, primeiro a mim mesmo, achando que está tudo bem. O fato de ouvir a igreja, isso é suficiente. Como os demais que também pensam da mesma forma e agem da mesma forma. Então, quem sofre é a própria igreja. Ela não se desenvolve, ela não cresce, ela não assume desafios, não assume compromissos, etc, etc, etc. Vocês entendem essa lógica? Sim. Essa é a lógica. A lógica de Deus é esse. Quando Deus criou o universo, com todas as suas galáxias, os quásares, as anãs, os sóis, os planetas, luas, as luzes, o vácuo, a massa escura, enfim, quando Deus criou a química, o sódio, o potássio, o cálcio, né, o metano, tudo isso que Deus criou tem propósitos. Não foi criado ao acaso. O ouro, a prata, o mercúrio, tudo isso tem uma função, a madeira, tudo tem uma funcionalidade. Então, esta é a questão de formado com um propósito. A gente falou sobre isso no ano passado de manhã e treinamos à noite. Essa questão de um Deus que ele tem propósitos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por ele. Então, se Deus nos chamou, ele tem um propósito. Que não é o céu. O céu não é o fim. O céu é apenas o meio. O fim é: eu o chamei para o louvor da minha glória e para que vocês me sirvam. Porque eu sou o Senhor e nós somos os servos dele. É simples. O Evangelho é muito simples. Mas nós o complicamos, não sei se propositadamente, e nos desviamos dos contextos, dos princípios básicos dele. E a culpa muitas vezes é da própria liderança, que não ensina, não cobra, não explica, não mostra, não exemplifica isso. Então, deu para ter uma ideia? Sim. Isso é difícil. Por quê? Porque no exercício, quando você faz alguma coisa que você não deveria fazer, você faz porque você não é omisso. A gente procura não ser omisso. Mas as coisas tudo cansa, tem um limite. Então basta. Não é isso? Todo mundo tem um basta? Vocês têm vários cachorrinhos lá, os bebês lá. Não é isso? Não tem uma hora que eles querem brincar, exemplo. Não tem um limite? Já chega e fala, não, agora chega. Mas tudo tem um limite. Nós também temos limite. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. Então chega lá e fala, chega. Chega. Então muitas vezes fala, porque eu vou trabalhar, eu não quero mais trabalhar aqui, chega. O ambiente não é bom, o salário é pouco, não há perspectiva de crescimento profissional, então vou pegar minha malinha e procurar outro lugar. Então as pessoas se cansam. As pessoas têm os seus limites, eles são humanos, mas não são super-humanos, super-homem ou super-crentes, são simplesmente gente. E gente, vocês conhecem que é gente, né? Nós somos limitados em várias coisas. Então, o formado propósito do Warren, ele trabalha primeiro a questão da formação, né, do crescimento, do nascimento, da criação de Deus, que foi o primeiro foco dele. Aí ele entrou na primeira, né, para a letra F, que é o quê? Formação espiritual, que nós trabalhamos um pouco na semana passada.
E ele fala justamente isso. Ele fala que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e com ele nós recebemos vários dons espirituais. Então, eu tenho, dentro dos propósitos que Deus tem na minha vida, e dentre eles está os exercícios dos dons espirituais. Esse livro, ele fala de 20 dons. Aqui nós fizemos o teste de dons, vocês já fizeram, fizemos com 19 dons. Não é? Então, esses dons, eles existem e a gente tenta mostrar isso para o cristão para que ele saiba onde ele tem que focar. Porque eu, enquanto pastor, penso o seguinte: nós não fomos chamados para fazer tudo. E eu sou contra a pessoa fazer tudo, abraçar o mundo. Eu acho que isso não é o caminho. Você tem que focar naquilo que Deus te chamou. Você pode até ajudar, sendo útil, mas o seu foco é exercer os dons dos seus talentos. Se o Ei não foi chamado, não tem talento para lavar louça, é bom que ele não lave louça. Não sobra nenhuma. Ele vai quebrar, vai lavar mal feito, quando for enxugar, está tudo sujo lá. Por exemplo, estou dando exemplo. Então é melhor que ele não lave louça. Se eu chamo ele para cuidar de criança, não tem talento nenhum para criança, ele não sabe dar. Então é melhor que ele não faça isso, porque vai só atrapalhar. Eu quero ajudar. Beleza, vamos procurar um lugar para você ajudar. Mas não faça aquilo que você não sabe fazer. Esse é o grande problema. Pessoas que querem fazer aquilo que ela não sabe fazer. Ao invés dela ajudar, ela vai o quê? Atrapalhar. Numa empresa a gente chama isso de prejuízo, porque vai ter retrabalho, vai ter que fazer de novo, vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais horas numa tarefa que já era para estar pronta. Então é melhor você nem mexer. Porque eu estou pagando 2 pessoas para fazer a mesma coisa. E estou gastando 2 tempos. Então, o meu custo de produção é muito maior. Então é melhor que você não faça. Mas eu posso varrer. Você varre bem, pelo menos? Dá barro. Então beleza. Então pega a vassoura e vai varrer. Não precisa de dom para varrer. Você só tem talento para varrer. Né? Então, esses são os princípios. O F, então, ele fala de formação espiritual. Esse é o F. Aí ele entra com a letra O, forma, O. A letra O dele é opções do coração. Então, F, formação espiritual. Então, você comprar uma lousa, né? Porque eu gosto de escrever, né? Ou uma televisão para colocar aí, vou colocando aqui, vai aparecendo lá, né? Ou se vocês quiserem anotando essas coisas, vocês não vão lembrar depois, imagino eu. Até a gravação, mas tudo bem. Então, F, formação espiritual, através dos dons. Ao primeiro capítulo da criação, talentos, F de formação espiritual, e O, opções do coração. O que é opções do coração? É aquilo que Deus usa, é aquilo que você tem paixão. Nossa, eu tenho paixão de fazer uma determinada coisa. Sabe, aquilo que a minha paixão é cuidar de animais abandonados. Um exemplo. Eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os animaizinhos são criação de quem? De Deus. Portanto, se você está cuidando do animalzinho, você está cuidando de quem? Da criação. Não é isso? Então, isso é o que te motiva. Quando você abre, eu vou trabalhar numa casa de recuperação de pessoas dependentes químicos. Exemplo. Por quê? Porque eu amo ser útil a pessoas que estão lutando para se desintoxicar, se livrar daquele vício, de ser recuperado e ser reinserido na sociedade. É a minha paixão. A minha paixão é jogar bola. Que bom. Então use essa paixão para a glória de Deus. Não está proibido jogar bola. Sim, você vai jogar bola, vai cuidar dos animais, vai cuidar do dependente químico, mas você vai fazer tudo isso
para a glória de Deus. É para Ele que você está fazendo isso. Entenderam? A motivação não é me satisfazer. Eu estou fazendo o que eu gosto. Mas o meu objetivo em realizar aquilo que é as opções do meu coração é glorificar a Deus. Para Ele. Então eu cuido do dependente químico, a Maria, José, o João, o Pedro, etc. E quando eu estou ali tratando aquelas pessoas, eu estou fazendo isso para o Senhor. Estou ajudando. Quando eu estou lá jogando lá na zaga, estou defendendo lá, no time de tomar um gol, mas eu estou tratando bem os colegas, eu falo com eles, eu curto com eles, eu falo de bola, mas eu coloco Deus como prioridade nos meus atos. Então eu vou jogar bola. Eu andava andando de skate, mas muitos anos que não ando de skate, porque às vezes tenho vontade de voltar a andar. Mas ao mesmo tempo de voltar a andar, eu tenho medo. Foi porque eu parei de tirar a carta de moto. Né? Eu fui tirar a carta de moto agora, com 61 anos de idade. Eu fui tentar tirar e desistir. Por quê? Porque eu acho que, dependendo do tombo que eu levar, vai ser um problema. Em função da minha idade, do meu corpo. Né? Mas eu fui tirar a carta. Aí saiu meu consórcio agora, que era para pegar uma 500. Né? Mas eu já falei, vou tirar uma 750. Né? Então eu vou fazer daqui a Franca em menos de meia hora. Né? Mas eu desisti da ideia, ou Deus, quando não, você vai se matar, né? Etc. Mas, puxa vida, daqui, né? Franca é pertinho, né? Né? 50 minutos. De modo a fazer meia hora. Mas, enfim, é desistir. Então, assim, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu tenho paixão. O escotismo é a minha paixão. Nossa, como eu queria ter um grupo escoteiro em Holândia. Né? Uma tropa escoteira, uma tropa sênior, os lobinhos, né? o clã, que são os grupos, né? Conforme as idades que tem. Como eu queria ter esse grupo escoteiro? Ou a nossa igreja tem um grupo escoteiro confessional, porque eu amo o mato, né? As coisas mateiras, enfim. Então, as opções do coração você deve usar sim, além dos seus talentos, que Deus criou você com eles, além da formação espiritual, que são os dons que Deus te deu, você tem aquilo que você ama fazer, que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer bolo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto disso, gosto daquilo. Então faça isso para a glória de Deus. Para Ele. Por Ele. Entendeu? Essa é as questões que a gente trabalha das opções do coração. Aquilo que o teu coração te leva, te dirige, te empurra para aquilo. Tudo bem? Perguntas? Comentários? Aquele 60 crianças hoje, né? 16 anos. E é uma coisa que eu gosto demais. As opções do coração. Cada criança que chega é uma coisa diferente para mim. E é muito um aprendizado, tanto para eles quanto para mim. Eles nos ensinam, né? Muito, o tempo todo. Opções do coração. Muito. Lina também serviu no mesmo lugar, foi lá para trabalhar como voluntário, porque é a opção do coração. Sim. Então a gente faz porque ama fazer. O seu coração te leva para aquilo. Né? Eu tenho paixão por isso. Bem, se é a forma, tem a letra R, não é isso? Que é o quê? Os recursos. Para você saber usar os recursos que você tem. Tudo isso, gente, para usar dentro do contexto do cristianismo. Sim. Né? Os seus talentos usar para Deus, os seus dons usar para Deus, as opções do coração usar para o Senhor e servir. A ideia básica sempre é serviço. É você praticar isso para o bem do outro ou da outra que está próximo a você. Então, é isso, os recursos. Quais recursos você tem?
Quais recursos você tem em suas mãos? Use-os. Eu costumo colocar lá na clínica, na sala de espera, eu tenho Bíblias na mesa, do outro lado eu tenho pão de alho. Então eu sempre pego alguém lendo. Então, enquanto eu trabalho lá dentro, eles vão se alimentando com o que eles estão lendo ali. Sempre não tem já cantinho para eles. É uma forma. Sim. Você está usando aquele espaço para um objetivo, né? Um lugar. Você falou que você sempre chama um lugar, é algo que tem uma função. Se não tem uma função, é o espaço. O espaço. É o espaço. Para que serve? Não sei, é um espaço, está lá jogado. Quando eu coloco livros, quando eu coloco alguma coisa, eu transformei aquele espaço num lugar. Um lugar de leitura, de meditação, de pensamento, de reflexão. Até lá em silêncio, então eles estão ali no tempo deles, até falo, para ficar à vontade, daqui uma hora chega outra criança, então isso tem que ser. Vamos ver o que ele fala aqui sobre recursos. Ele fala de recursos pessoais, também coloca aqui a questão de recursos materiais também. Então ele vai explicando aqui várias coisas, vai falando, a gente não está lendo o livro, eu só estou dando uma ideia, que a minha filosofia é esta, né? Eu aprendi isso também. Então, se você quer entender como eu penso, é entender essa questão de propósito. Né? Porque se Deus me chamou, porque eu acredito que eu não me salvei, né? Eu não decidi ser salvo, foi Deus que me salvou. Ele me chamou, Ele me predestinou, né, para isso. Então, quando eu falo sobre isso, é que Deus, Ele quer alguma coisa de mim. E uma das coisas que Ele fala aqui, Ele diz aqui, por exemplo, as habilidades que você efetivamente possui são uma fonte de indício de que Deus, de que o Senhor quer que você faça. São pistas que você, para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. A gente falou sobre isso no domingo passado. Muitos crentes não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Eles desconhecem. Eles nem sabem como saber. Mas como é que eu sei? Até essa pergunta eles fazem. Muitos crentes têm essa. Às vezes não tem nem essa preocupação em saber qual a vontade de Deus para a vida dele ou dela. Deus não desperdiça a capacidade, Ele combina nosso chamado com nossas habilidades. Não importa o que você faça naturalmente bem e gosta de fazer, enquanto o jeito de usar isso para Deus. Isso é o princípio, né? Que Ele coloca aqui. Aí Ele vai colocar para nós aqui coisas. Ele fala aqui de habilidades, coisas que você poderia e gosta de fazer. 1. Aconselhamento. Habilidade em guiar, encaminhar, aconselhar, apoiar, ouvir, cuidar. 2. Adaptação. Habilidade em ajustar, mudar, alterar, modificar. Administração. Habilidade em governar, fazer funcionar, gerenciar. Análise. Habilidade em examinar, investigar, sondar, avaliar. Aprendizagem. Habilidade em estudar, sistematizar, compreender, melhorar, expandir. Apresentação. Habilidade em cantar, falar, dançar, tocar instrumento, representar. Por exemplo, eu gostaria muito que tivéssemos um grupo de teatro aqui. Eu acho que isso é fantástico. Mas não para se apresentar somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Igual quando tem igrejas que tem cantatas, cantata de Páscoa, cantata de Natal. E eu fico pensando o quanto que as pessoas são pequenas, talvez, na maneira de pensar. Elas ensaiam meses para cantar dentro da igreja 1 ou 2 vezes no ano. Ela deveria cantar onde, na minha opinião? Na praça, no supermercado, no asilo, no orfanato.
na rua, onde tiver gente. Você está se esforçando tanto para cantar na igreja uma noite na véspera do Natal? É no hospital. No hospital. Sim. Quando na nossa igreja nós temos capelania no HC em São Paulo, no Hospital das Clínicas, que é gigante, não sei se já foram lá ou não, é muito grande lá. E a nossa escala da nossa igreja, eu acho que é no terceiro domingo do mês, na ala de uma ala específica, que nem lembro o nome dela. Então, todo terceiro domingo, a perua da igreja era lotada de gente, ia mais carros, e ia lá no HC. Então, tinha que estar lá no HC tal hora. Então, aqueles irmãos já iam para lá. Então, todo terceiro domingo. Eles tinham um compromisso de ir. Aí, chegava nos corredores, cantava, enquanto aquele grupo cantava, um outro grupo visitava os quartos. Então, enquanto estavam cantando, entrava nos quartos. Né? Eu não ia sempre, eu não fazia parte do grupo, mas às vezes eu ia. Gente, era complicado. Era muito complicado. Porque eu entrava nos quartos às vezes, era difícil. Era difícil. A pessoa pegava na sua mão, ela apertava tanto, como, não sei se era um ato de desespero, um ato de socorro. O de obedecimento também, né? E de momento, quase ninguém vai nesse lugar também. E ela não solta. Era difícil. Mas, vamos lá. Então, veja o quanto que nós podemos fazer. Mas a nossa mente não consegue enxergar muitas vezes tantas possibilidades. Em Campinas, nós tivemos esse tempinho da serenata que eles falam, né? Eu achei maravilhoso, eu achei assim, a gente estava dormindo, né? Aí eu escutei, eu acordo rápido, não é fácil, eu vi a mulher abrindo as portinhas assim, aí eu falei que ela sentar, e a Arina já acordou também, e aí começaram a cantar, eles cantam muito lindo, tinha acho que umas 25 mulheres cantando pra gente, todo mundo deitadinho, né? Eu dei uma levantada para todo mundo tinha presenciado, e foi maravilhoso no final, elas olham pra gente e sai cantando de novo. Eu achei muito lindo. Achei uma experiência que a gente só adquire mesmo quando a gente participa, a gente está mais junto ali, né? É para nós ser normal. A gente sempre faz isso na última noite. No acampamento, normalmente os meninos vão cantar para as meninas, depois elas vêm e retribuem. Mas é isso. A gente poderia fazer, por exemplo, na noite do Natal e na casa dos irmãos, cantar, né? Um exemplo. Gente, há muita coisa para se fazer. O grande problema é as pessoas ficam esperando o pastor fazer tudo. Tudo tem que partir do pastor. E o pastor não é 100%. Ele também é limitado, tanto que ele não pode fazer tudo. Essa é o detalhe. Então a gente perde muito. Pastor, vamos fazer serenata nas casas dos seus irmãos? Vamos. Então sai 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai cantando. Vamos na casa do fulano. Aí quando vai falar, onde vocês vão? Vou junto agora. Então vai aumentando o número. Sim. Aí na última casa já leva as coisas para tomar café juntos. O nosso quarto foi 1h da manhã, acho que 1h15 da manhã. Eu vejo justamente isso. Aí a última casa chega lá às 6 horas da manhã, vão tudo tomar café junto. Que delícia isso. Na Páscoa, nosso culto começa às 5 horas da manhã. Na Páscoa. Né? No domingo de Páscoa. Porque é às 5 horas da manhã. Gente, quem vai levantar às 5 horas da manhã? Mas a igreja enchida, gente. 5 horas da manhã. Fazemos a ceia, tomamos o café para celebrar o quê? A ressurreição. Então, veja quantas coisas existem. Então, a mesma coisa a gente pegar aí 200 mudas de árvore e a gente plantar 200 mudas de árvore. A gente fazia isso. Levantar. Quantas vezes eu vinha lá de São Bernardo para Ribeirão Preto? Nós, a perua da igreja, porque a igreja tinha uma perua,
trazer brinquedos, trazer doces para as crianças carentes de Ribeirão, tá? Nossa missão Batista que tínhamos. Então, nossa igreja era de São Bernardo do Campo, mas nós abrimos uma congregação em Ribeirão Preto. É pertinho, né? São Paulo para Ribeirão Preto é. E as pessoas acham que abrir Morro Agudo é complicado, não é? Tá vendo? É a forma de ver as coisas, de enxergar as coisas. Por isso que fala da renovação da mente. E eu falo, existe um mundo além deste mundo que a gente vive. Existem coisas maiores, existem coisas mais amplas, existem outras realidades. A gente, comportamento, né? Sim, que a gente pode viver, aprender com eles. A gente não precisa morrer nesse mundinho, sabe? A gente pode sair desse mundo e ampliar essa visão de mundo. A gente chama de visão de mundo, né? Qual a visão de mundo que a gente tem? Depende de como eu enxergo. Então, vejo as pessoas falando, nossa, a minha visão é muito diferente. Então eu olho e falo, gente, eu não entendo, eu não consigo entender. Eu não consigo. Para mim não faz sentido. Ah, eu não vi nele, porque eu estou desanimado com o quê, filho? Eu estou 42 anos convertido, nunca tive desânimo. Você quer combater o desânimo na vida da igreja, não é você ficar em casa. É minha visão de mundo. Então, de onde eu vim, que eu conhecendo outros, que se um dia se vocês conheceram, você vê pessoas que têm 50 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, e você vê que essas pessoas não têm esses problemas. Nem a doença faz ele ficar em casa. Porque ele tem um compromisso com Deus. Gente, se Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, só pelo fato de eu estar doente eu vou deixar de ir, se ele entregou a própria vida dele. Eu sou muito pequeno pensar assim, né? Quantas vezes a gente pegou com febre, com gripe, doente? E a gente não faz isso para a nossa glória. Porque a gente sabe que se a gente for, Deus vai sustentar. Deus vai suportar. Deus vai te dar forças. Eu vou confiar no Senhor, acreditando nele. Você entendeu a motivação? A minha motivação é o Senhor. Eu sei que Ele vai me ajudar. Puxa, eu estou com dor e tal, mas Ele vai me abençoar. Eu sei que Ele vai me ajudar e eu vou. E Ele vai. E Ele vai. Chega no final, glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele foi fiel. Então, essa visão pequena das coisas te leva a ser pequeno também. E eu falo para mim, eu falando para mim assim, eu falo, eu não me permito me aculturar. Eu não me permito. Porque se eu me aculturar, eu estarei regredindo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, eu não posso me aculturar a isso, me acostumar a isso, porque eu estarei regredindo. Então, as pessoas brincam, né? Lá onde eu leciono, que eles falam muito uai, por exemplo. Uai, toda hora. Por que vocês falam uai? Por que a gente fala uai? Uai. Ah, mas logo o senhor vai falar também. Pode esquecer. Não, mas será que eu não falo? Eu estou aqui há 3 anos. Desde 21, 22, 23, 24, 25, indo para 4 anos, eu não falo uai. Eu não me permito falar uai. Por exemplo, a escrita no celular. Eu recebo escrita de professores, o PVT. Umas abreviações, às vezes nem tem abreviações, é só um jeito que eles aprenderam a falar. E aí eu não consigo, se eu não escrever todas as palavras corretamente, parece que eu estou sendo negligente. Porque é uma coisa que para mim eu também não aceito. Ainda mais um professor. Alunos, crianças, às vezes faz isso, né? Mas se o professor fazer esse tipo de abreviação, eu acho que eu não concordo. Então eu escrevo todinho.
É uma questão de cultura. Sim. Com certeza CTS, eu uso muito, dependendo do ambiente que eu estou. Sim. Por quê? Porque uma coisa assim, eu tenho que me expressar de tal forma na escrita que a pessoa não tenha dúvida daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que ser muito, aquilo que a gente chama de assertivo. Você ter assertividade em relação àquilo que você faz. Você faz com excelência, você faz com eficácia, você faz com eficiência, né? Eficácia, eficiência, assertividade, aquilo que você faz. Aí ele coloca aqui aprimoramento, melhorar, aumentar, adicionar, enriquecer, cálculos, somar, estimar, totalizar, competição, combater, vencer, batalhar. E ele vai colocando comunicação, conexão, conserto, construção, consultoria, coordenação, cozinha, decoração, desenvolvimento, direção, edição, encorajamento, engenharia, ensino, estratégia, facilitação, gerenciamento, implementação, influência, liderança, mentoreamento, motivação, negociação, operação de máquinas, organização, paisagismo, pesquisa, pioneirismo, planejamento, previsão, projeto, promoção, recepção, recrutamento, recurso, redação, serviço, tradução, treinamento, viajar, visualizar, e eu colocaria mais uma aqui que não está aqui, vou escrever aqui, empreender. Empreender. Abrir uma congregação é empreender. Sim. Né? Então você veja quantas coisas estão aqui em questão de recursos. Você tem recursos, materiais e humanos. Use os seus recursos que você tem para ajudar os outros. Lembrando que ao ajudar os outros, na verdade, o princípio primeiro é: estou servindo a Deus através disto. Então esse é o R. Aí vem a letra M. A letra M é modo de ser. Então, primeiro o F é o que mesmo? F, peraí, né? Se vocês escreverem, vocês não vão lembrar. F, formação espiritual. O O, opções de operação. O R, recursos. O M, modo de ser. Eu tenho meu modo de ser. A Laura tem um modo de ser. O E tem um modo de ser. A Cris tem um modo de ser. Gente, eu não posso chegar e falar: Cris, você tem que ser do meu jeito. Não. Tem o jeito dela. A Laura tem o jeito dela. O E tem o jeito dele. Deus criou você deste jeito. Eu tenho, assim, às vezes eu luto com algumas dificuldades minhas. Eu sou muito chato. Eu sou uma pessoa chata, exigente, dura. Né? Eu tenho como se diz, uma fama que me persegue na faculdade. Porta-mala pendida. Porta-mala do carro pendida, né? As malas grandes, falo, gente, né? eu já previ o problema, eu trabalho com planejamento. Eu não faço as coisas não. Eu planejo, eu penso, eu reflito. Você vai ter problema sobre isso, vai ter problema sobre aquilo. Então, para resolver o problema, faça isso, para você não ter problema. Então, por quê? Porque uma coisa é você fazer de qualquer jeito. Eu já sou muito chato. Não, vamos planejar. Tem o Jovem Sheldon. Sim. Não sei se assiste o Jovem Sheldon. Não? Eu assisto o Jovem Sheldon. E tem ele, o Sheldon, ele também tem lá no Big Bang Theory, né? Também naquele seriado lá. E ele é um cara muito chato. Muito chato. E eu sou uma pessoa chata. E o pessoal da faculdade sabe que eu sou muito exigente. Então, quando chego nos primeiros dias de aula, eu chego arrebentando tudo. Por quê? Porque eu estou lá para formar bons profissionais. Sim. Não estou lá fingindo. Eu estou lá para ajudá-los a conquistar o melhor lugar ao sol. Essa é a minha função.
função não é uma educação bancária, como dizia o Paulo Freire. Estou lá para transformar a ação pessoal deles. Então, eu tenho essa questão. Eu sou um chato, eu sei que eu sou. Mas eu não sou chato por ser chato. Eu sou chato porque eu tenho objetivos claros e definidos. E meus objetivos claros e definidos são o quê? Ajudar as pessoas a se transformarem. Essa é a minha função. Não é só formar, mas é executar. Transformar, mudar a pessoa. Ampliar a visão dela. Então, se eu não conseguir ampliar a visão da pessoa, então não serve para nada. Não cumpri a função. Então eu sou o quê? Eu gosto de ficar espetando. Para ver se a pessoa assim, né? Sai do lugar. Espetando, provocando. Dando a ela. Ó, vai fazer. Ah, mas eu não sei. Aprende, se vira, dá os seus pulos. Para ver o quê? O interesse. O desenvolvimento dela. Porque se você vai fazer uma coisa que você não sabe fazer, você vai ter que aprender a fazer. Sim? Então você vai ter que aprender a pesquisar, a estudar, a pensar, a analisar. Você está se desenvolvendo. E isso vai te ajudar na manhã, em outras coisas que você também vai ter que fazer. Então a maneira de ser da pessoa, ela é importante, ela é interessante, mas também ela não pode ser um meio de fuga. Ah, eu sou assim. A gente chama isso de Gabriela. Da música Gabriela. Vou morrer assim. Não. Tudo pode ser transformado. Você não vai deixar de ser você, mas você vai ser um novo você. Porque você vai passar por transformações. Você vai pensar as coisas de forma diferente. Você vai ver as coisas além daquilo que você via até então. Você vai ampliar seus horizontes. Você vai perceber uma nova realidade. Você vai continuar sendo o que você é, só que agora você está sendo transformado por coisas que estão ao seu redor. Que antes você não via, agora você vê. Você não enxergava, agora enxerga. Você não percebia, agora percebe. Você não entendia, agora entende. Isso é o quê? Uma evolução. Uma evolução humana. Uma transformação humana. Então, Jesus ele tentou várias vezes ensinar isso aos discípulos. E muitas vezes ele não conseguiu. Não é porque Jesus era limitado, mas os seus discípulos eram limitados. A ponto de Jesus ter, porque às vezes a gente fala, né? Até quando estarei convosco? Ele não disse isso. Ele já estava, né? Na ponta. Exato. Por quê? Gente, eu estou falando e nada acontece. Eles continuam pensando do mesmo jeito. Pedro é um exemplo. Eu amo Pedro. Porque ele representa muito do que eu sou. Ah, você não vai me lavar os pés, não. Ah, então não lava tudo. Não, não precisa lavar tudo. Tá vendo como que é? Não nada, tudo. E o meio termo? E você parar para pensar, para ver o que ele vai fazer, o que será que ele quer me mostrar? O que será que ele quer me ensinar? Às vezes as pessoas não querem esperar para ver. Ou às vezes elas não querem aprender. Então, a maneira de ser não é você morrer do jeito que você nasceu. Deus vai te usar a sua maneira de ser. Eu acredito que mesmo sendo chato, exigente, com algumas coisas, né? E eu estou descobrindo coisas de mim agora, com 61 anos de idade. Coisas que eu não via em mim, não percebia porque eu era assim. Quando fiz as terapias, dentro da psicanálise, né, eu entendo muito por que eu sou assim, dessa construção do meu ser. Né? Desculpa falar em termos de filosofias, etc. e tal, mas é a maneira
Então, eu sei porque eu sou assim em várias áreas. Então, eu não paro, eu não sou um ser parado. Vocês veem que eu estou totalmente em movimento o tempo todo. O tempo todo. Se eu estiver parado, eu vou ter um troço. Não tem que movimentar. Então, eu vou lá, fico limpando, coloco a mesa, vou buscar refrigerante e tal. Porque essa é a minha maneira de ser. Minha maneira. Mas também, agora eu estou percebendo coisas. Por que eu gosto das coisas daquele jeitinho, né? Porque eu gosto de separar as minhas roupas por cores. Eu nunca tinha pensado nisso. Por que eu tenho que alinhar as cadeiras na linha? Eu sigo linhas. Quando eu vejo uma cadeira fora da linha, assim, enquanto eu não arrumar aquela cadeira, aquilo me incomoda. Eu descobri o quê? Fala, bom, talvez hoje, se você fosse fazer isso, vai falar que você tem um pouco de autismo. De toque. Não existe um pouco de autismo. Eu acho que você pode ser também. Sim. Antigamente não tinha, ninguém ia Eu separo por cor também. Eu nunca percebi isso. Eu fui descobrir também agora, com 24. Então, porque uma professora também que é psicóloga, mas isso é coisa de autista, Estevam. Eu falei, mas esse é meu jeito. Eu falei, então. O jovem Sheldon é assim. Sim, ele é. Aí, começando a ver o Sheldon, eu comecei a ficar reparando. Uma série também do. Que a gente está assistindo lá. Sim, o Matheus. O Levi. Sim. Aquele jeito dele, né? É muito lindo. É essa questão. Então veja, é a minha maneira de ser. Deus me criou assim. Sim. Eu dou glória a Deus por isso. Da maneira como Deus me criou. Claro que a vida vai me moldando. Sim. As coisas que Deus permitiu que eu vivesse, que eu trabalhasse. Né? E isso fez o que eu sou hoje. O Estevão de hoje é uma construção. Fui mudando muitas coisas, fui transformando muitas coisas. Coisas que não tinham valor foram deixadas para trás, outras coisas que aprendi e eu entendi que nelas têm valor foram acrescentadas. Nunca a gente derruba tudo. A gente pode até desconstruir os nossos muros, mas os elementos que ainda servem do passado, eles devem ser aproveitados junto com os elementos novos. Vamos chamar isso de reforma. A faculdade, a primeira faculdade que eu fiz me ajudou muito enquanto ser humano. Ajudou muito. Eu fiz muitas desconstruções e fiz muitas novas descobertas e reconstrução do meu ser. Então isso me ajudou muito. Ela foi uma transformação de vida a faculdade para mim, a primeira. Uma transformação. Então, Deus permitiu isso. A religião não queria que eu estudasse lá. Os meus pais foram lá, não, você tem que ser daquela faculdade, você não pode estudar lá, você não pode fazer esse curso lá. Não, eu vou fazer, porque eu quero saber o outro lado da moeda. E fui, tive que deixar isso para trás porque já não batia mais. Não fazia mais sentido algumas coisas. Isso não tem sentido, não tem um porquê. Bem, a maneira de ser nossa é isso. Então Deus usa, como ele coloca aqui, a maneira de ser, para quê? Para nós sermos usados, que ele chama de característica, personalidade. Então, a Nora tem uma característica dela, uma personalidade dela, a maneira de ser dela. Ela me surpreendeu, exemplo, vou utilizar como exemplo, já que estou com família mesmo, né? No dia da Assembleia. O cara contou para a gente. Para. Por isso que nós somos assim. Nós temos que ir além. Mais ou menos isso que ela colocou no dia. Então, é a maneira de ser dela. Ela vendo aquilo, a personalidade dela levou ela a fazer aquilo. Então, nós temos uma personalidade. Não é Maria com as outras. Sim. Nós somos o que somos. E nós temos que ser respeitados pelo que somos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que melhorar o que somos. E se há erros em nós devemos trabalhar áreas da nossa vida para ser o quê? Melhor. Mas significa me anular. Pastor, só você comentou assim que você se acha chato, né? O jovem chato também é chato. E eu também sempre fui considerada chata, porque eu nunca fui nos
os outros acham. Eu sempre fui tipo do contra, assim, que eu vejo que tá errado, eu não falar, sabe? Isso é uma característica. E você deve continuar sendo assim. Sim. Isso não é um defeito, é a sua maneira de ser, que Deus usa. É só postura. Postura. Deus usa isso. Então, nós somos assim. Eu sou exigente, muito exigente. No meu trabalho, eu sou exigente. Quando eu trabalhei no corporativo, eu era super exigente. Eu aprendi a ser exigente. Contundente. Eu sou meio agressivo. Eu sou competitivo. Eu entro para ganhar, não entro para perder. Então, essa é a minha maneira de ser. E eu tenho que tomar cuidado. Eu estava com a Nina lá na FEPESP, lá em Areado, e nós fomos jogar dama. Gente, eu não consegui brincar. Eu queria ganhar todas. Sim, eu entrei para ganhar. Isso eu extrapolei. Naquele momento não era para aquilo. Sim. Mas é a minha maneira. Se ela não fala, eu não me apercebo. Sim. É uma rigidez isso. Oi? É uma rigidez isso. Da minha É o parte. autismo, sabia? Eu tenho isso. Então veja, eu tenho muitos traços de autismo. Eu nunca imaginei isso. Para mim, o autismo era uma outra coisa. Aí depois falei, cara, agora juntando, né, aliando, costurando as coisas, isso explica muito de mim. Que, veja, quanto tempo eu levei para entender um pouco de mim. É igual paz, você já ouviu falar de paz. Pessoa altamente sensível. Luz me incomoda. Barulho. Por isso que eu não consigo, assim, eu tô lutando pra vir tipo de sábado, sabe? Quando tem brincadeiras. Porque eu quero participar, mas assim, às vezes o barulho assim, é muito difícil pra mim. Mas eu tento vir, sabe? Eu tento participar. Não sei se você percebeu aquele último sábado, eu tive uma crise, chama meltdown. Foi uma sequência de acontecimentos, e aí a gota d'água, assim, pra mim foi. Eu fui querer participar, eu não ia participar da brincadeira, mas eu falei, não, vou participar. Só que aí eu não quis levantar. E aí o pastor não aceitou que eu não levantei, aí eu falei, não vou brincar, pronto. Acho que o ponto tinha que levantar e falar. Aí acho que ela só falou, aí acho que o Silvio não considerou o ponto. Aí, e eu ainda falei para ele, falei, ó, né, falei, cuidado, porque tem pessoas, cada pessoa, a gente tem que respeitar isso. Eu disse, eu não gosto, sabe? Eu falei, vou tentar, mas aí. Mas ele também me conhece. Né? Sim, mas a gente fala, porque a gente não pode machucar os outros, a gente tem que respeitar. O respeito está acima de tudo. Sempre. Se a pessoa assim ela não gosta, vamos respeitar. Mas assim, o que eu te falo, bastante acontecimentos. Por exemplo, aquele dia lá eu tinha que fazer alguma coisa que colocar a música, eu acho. Aí eu cheguei uns 10 minutos ou 15 minutos antes. Só que aí por algum motivo não abriu no horário. Aí eu já fiquei assim, eu tava programada pra isso e aí já não deu certo. Aí foi tipo, não foi, as coisas que eu tava pensando não deu certo. Aí... Nossa, eu também sou assim. Se as coisas não são feitas do meu jeito, no tempo que eu planejo, eu já mudo totalmente. É frustrante. Sim. Isso já mexe comigo. E eu mostro isso. Aí o detalhe, talvez, da Laura, é que ela não demonstra isso através da fisionomia. Eu já demonstro. Claramente. Ela às vezes chora, o senhor já fica mais nervoso. Eu demonstro, é claro. Você percebe claramente, já aconteceu alguma coisa. A minha cara muda, o meu jeito muda, e assim, eu tento controlar, mas é algo mais forte do que está em mim. Nas cadeiras. Eu falei, pastor, cara, você tem que pensar, você tem que planejar, não é? Com um monte de convidados aqui, você quer colocar cadeira. Eu acho isso desagradável. Para mim, mostra o quê? Uma falta de planejamento. Você está fazendo as coisas, para mim isso não serve. Começou, vai desse jeito até o fim. Mas o próximo, agora você não pode mexer no cara. É isso. Por que não chegou antes? Sim, por que não falou? Por que não explicou? Eu teria feito, não teria problema nenhum. O problema é que você está fazendo fora do tempo. Então isso mexe comigo.
Ele começou a falar, gente, e se tiver gente passando aqui? Porque minha cabeça funciona assim, meu cérebro é assim. É visão, né? A gente tem essa visão. Vai ter gente assim. Ah, então onde a gente põe? Não sei, meu amigo. É você que está falando. A ideia é sua. Você tem que dizer. Não é hora de pôr. Então, eu relevei na medida que eu consegui relevar, por quê? Foi o meu primeiro. No segundo, eu já sei tudo. Então, eu falei, eu vim para aprender. Sim. Então, por isso que relevei um pouco. Deixa eu ver como funciona. Beleza. No próximo vai melhorar. No próximo, já sei tudo. Eu sou assim. Pastor, esse negócio de horário aí também que você falou assim, das pessoas atrasarem e tal, eu acho que não é só de cultura não, porque assim, minha família não chega muito no horário, mas eu sempre fui uma pessoa pontual. Se eu marco uma coisa, eu chego 10 minutos, no mínimo 10 minutos antes. Eu sou jeito de Dependendo ser. de mim. Não é, tipo assim, eu não acho que essa é uma cultura, porque não só assim meus pais, minha mãe, a lei, as pessoas ao redor mesmo, a família assim no geral, pessoas assim, amigos, sempre chega, eu marco alguma coisa sempre tá atrasada. Mas eu não, a psicóloga, eu chego 15 minutos antes da psicóloga. Eu também gosto de chegar antes. E a Nena às vezes se atrasa e nossa, aquilo me dá nos nervos. Eu fico nervoso com aquilo. E eu já mudo. É que o senhor não vai ginecologista. Ah, não tem jeito, médico é difícil. Não, aí é outra coisa. Aí você está lá, por ele que não está. É 3 horas. Não, isso é falta de respeito. É. Para mim, isso é falta de respeito. E as pessoas se acomodam e ninguém reclama. E continua sendo Vai continuar. a mesma coisa. Porque ninguém reclama. O meu filho Bruno, ele tem muito assim, tanto o Bruno certo tem muito de mim. Né? E eu sou do tipo, como vocês já sabem, eu sou tipo barraqueiro. Eu para arrumar uma confusão é rapidinho. Né? E como disse, eu me controlo. Não o pastor lá, né? Então para não falarem isso, eu me controlo um monte. Né? Aí meu filho veio aqui, ele está desempregado, então ele está com seguro-desemprego. Ele está trabalhando, mas fazendo os bicos dele. Aí ele veio aqui para tentar receber o seguro-desemprego, não conseguiu, beleza, normal, voltou para a Sampa, foi lá na Caixa para receber o seguro-desemprego. E ele mora na capital, né? Então ele vai nos grandes centros lá. Tá? Chegou lá, não, você tem que entrar no Caixa Tem. Eu já entrei, já fazem 3 semanas. Não, você tem que esperar. Como esperar? Já faz 3 semanas. Não, você tem que esperar. Não, não vou esperar. Já fazem 3 semanas. Vocês pediram 3 dias ou tantos dias, fazem 21 dias. Então, aqui está escrito 3, estou a 21. Deu para entender? 3, 21. 3, 5. Eu quero resolver isso agora. Não, não pode. Já passou os 3. Não, mas você está também. Eu não vou sair daqui enquanto não resolver. Pode chamar a polícia para me tirar. Chamou a polícia. Chamou a polícia. Chamou a polícia. E eram 2 viaturas. Se a gente chamar a polícia na sua casa, não vem ninguém. Não, demora 7 dias. Vai para vir na sua casa. Chamou, rapidamente veio 2 lá. 2 viaturas. Para tirar ele de lá. Ele falou, não vou sair. Eu tenho a escolha, eu sou cidadão, tenho minha cidadania, tenho meu direito, vou explicar para o senhor o que está acontecendo. Aqui diz isso, está acontecendo isso, quem é esse tem que resolver o problema. Eu quero que você resolva o meu problema. Vamos expressar. Não tem que fazer. Está no direito. Ele recebeu. Ah lá. Mas se ele tivesse feito barraco, Eu não teria recebido. não teria recebido. A maioria de nós somos passivos. Ela não faz parte da cultura brasileira. Subiu o combustível a 6 e pouco, ou carne, e ninguém reclamar. Eu luto muito com isso, eu também sou muito também, lá em casa principalmente, tem uma quadra de tênis, Bem do lado. Nossa, primeiro o barulho, né, já incomoda, mas assim, quando cai alguma coisa em casa, isso me Estabiliza. Porque assim, eu tenho na minha cabeça assim, a minha casa é um lugar de descanso. Aí sai fora e aí as pessoas vêm lá, apertam a campainha, aí eu falo pra ele, não atende. Só que elas continuam. A última vez eu não consegui, aí ele até ficou bravo comigo, porque eu fumei sem educação da pessoa. Ela apertou a campainha 300 mil vezes lá e tinha caído no chão, né, a bolinha lá. Então eu fui entregar, eu só abri a porta, falei,
quem alugou a quadra pra você? Porque eu queria conversar com a pessoa que alugou. Aí ela falou tal, aí eu entreguei a bola e fechei isso. Obrigada, fechei. Ele achou que eu fiz educação com ela, mas assim, eu queria ver pra eu resolver com a pessoa, porque me prometeram uma coisa que eu fizesse, sabe? Fora a areia na casa, né? Que mora toda areia. Esse é um problema. Onde eu morava nesse pedaço, a casa que nós morávamos, uma boa casa, aquela casa de esquina. E também eu sofro. Por quê? Porque a molecada jogava bola. O barulho da bola já me incomodava. Nossa, se você quisesse, é só o barulho, eu ouvia um grito, pronto. Aqui já me desestabiliza totalmente. Totalmente. E aí eu pensei em 1000 maneiras de resolver o problema. De pegar lá um pouco dos cachorros jogar na rua, estacionar uma carreta, alugar uma carreta e colocar na rua, colocar um monte de lombada, ou jogar um monte de concreto, Um monte de prego, né, na rua, caco de vidro. Para quê? Para eu ter sossego, porque a minha casa é um lugar de sossego. Aí nós temos um apartamento, né? Tem um apartamento. Várias vezes eu falei, eu acho que vou mudar para o apartamento. Mas o apartamento são 6 torres. São 6 torres lá dentro dele. Gente, são 480 apartamentos. Se cada pessoa ali tiver 2, 3 pessoas em média, são 1000 e poucas pessoas que moram lá dentro. Tem mais, né? Tem a quadra. Vocês estão jogando bola na minha porta, jogando no meu telhado, é diferente. Eu falo para a Nina, o melhor lugar do mundo é morar em apartamento, porque se fechar a porta, acabou. Mas veja, a nossa maneira de ser. A nossa maneira de ser, ela tem 2 lados. Existe o lado carnal, que não é o bom, e o nosso lado espiritual, que luta. Você faz coisas que você não queria fazer, mas você acaba fazendo porque a vida é faz forte. tempo que isso acontece, foi a primeira vez que eu cheguei assim, de acabou que eu não consegui. Sim, dessa vez. Depois ela até percebeu, ela perguntou, será que é bom eu ir lá pedir desculpa? Eu falei, não sei. Eu já fiz isso uma vez, assim, gente, ele é complicado. Porque uma vez nós fomos para a praia, a empresa, o dono da empresa me deu uma casa para eu usar na praia. Eu digo, usa. A casa está aí, é sua, vai usar. Até quando? Até você enjoar. Até cansar. E realmente usei aquela casa muito. Fiquei 3 anos usando aquela casa na praia direto. E foi justamente no final do ano, estacionado na porta da garagem. Nossa! Aí meu sangue ele ferve, né? Rapidamente vai de 0 a 100 graus. Até achar, comecei a tocar em todas as campanhas da rua. Até achar o dono. Achei. Nossa, eu falei um monte. Falei um monte. Falei, rasguei o velho. Falei um monte. Aí no outro dia eu falei, eu não fiz certo. Fui lá, olha. Eu fui grosseiro. Eu agi nisso. Eu estava cansado, eu queria entrar, então eu acabei agindo dessa forma. Me pedi desculpa. Eu estava errado? Não. Não no sentido de ter o meu direito. Mas o meu erro foi na forma como eu me expressei. Por quê? Porque eu sou barqueiro. Já vou logo estar no chão. O que é certo. Sim, mas a forma da gente se expressar, às vezes, não é a melhor. Bem, maneira de ser. A última aí, para terminar, é o A, não é isso? Formação espiritual, opções de coração, recursos, maneira de ser. E a última é o quê? Vamos ver o que ele fala aqui. E sempre lembro de esqueço de uma aqui. Áreas de experiência. Aquilo que você viveu. Aquilo que você já sabe. Deus quer usar o que você aprendeu. Então ele chama-se áreas de experiência. Que você carrega em você. Lembra que você é uma criação. Você tem um propósito. Esse propósito é individual. Ele não é coletivo. Deus chamou você.
Deus fez do jeito que você é. Deus fez você desse jeito, com um propósito. Então, tudo que você viveu, aprendeu, coisas boas, coisas ruins, experiências. Então, essas áreas que você aprendeu de experiências, elas devem ser usadas. Isso dizer são as bagagens. Sim. Porque tudo que você passa de bom e de ruim, eu acredito que há um propósito nisso. Sim. E o propósito é você ajudar outros que vão passar pela mesma coisa que você já passou. E você aprendeu com aquilo. Então, uma pessoa, ao invés de ela passar por tudo aquilo, você pode ajudá-la a passar por aquilo de uma maneira diferente. As áreas de experiência. Então, existem muitas coisas que a gente pode ajudar os outros. Lembra, tudo isso não é para você mesmo. Deus faz coisas na sua vida com propósitos. E esses propósitos não são para você mesmo. São sempre para o outro, para o serviço, para glorificar a Deus. Então, tudo que você tem, tudo que você passou, tudo que você é, os dons que você tem, talentos que você tem, a maneira de ser que você tem, as áreas de experiência que você tem, a bagagem que você tem, tudo isso tem um objetivo, que é glorificar a Deus no serviço dele. Isso é uma forma. Por isso que a gente coloca 2 domingos, e é pouco ainda, eu poderia talvez explorar isso muito mais. Mas é a maneira que nós tentamos mostrar para o cristão que a vida dele não é vir à igreja, que a vida dele é servir. Jesus colocou isso muitas vezes, de várias maneiras, quando ele diz: por que vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês, eu te dei 10 talentos, o que você está fazendo com eles? Olha, você vai prestar conta. Olha, eu te dei isso, o que você está fazendo? Eu te tirei para você me servir. Rios de água viva fluirão do teu ventre. O que você está fazendo com tudo isso? Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. A nossa vida não é para nós. Nós não vivemos para nós vivemos para Deus. Se a gente não tiver essa perspectiva, essa visão, esse objetivo de vida, nós estaremos fazendo as coisas só para nos agradar. Você acha que quantas vezes eu não quis voltar para São Paulo? Eu amo São Paulo, eu adoro. Minha família está lá, a família da Lina está lá. Nós estamos aqui numa cidade que não temos ninguém. Eu falei com a minha coordenadora, falei: minha esposa está com pneumonia, tudo. Vou ficar porque a gente não tem ninguém, não tem sogra, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho, não tem ninguém. Nós estamos no mundo sem ninguém. Mas nós não achamos hoje, a gente já fez isso outras vezes. Isso para nós não é questão, porque é eu e ela e eu. E Deus para cuidar de nós dois. Então, enquanto nós dois estivermos vivos, a gente vai viver isso. Mas quando nós partirmos, já foi falado e combinado. Vamos voltar para o altar dos filhos. Não vejo minha esposa aqui no lugar sozinha. Larga tudo e vai para Deus. Eu, da mesma forma. Por quê? Porque não tem sentido. Vai chegar uma hora que eu preciso de alguém que cuide de mim. Eles não conseguem cuidar da minha distância. Então eu já estou preparado para isso, ela está preparada para isso. Sem eu, vai ficar aqui por 70, 80, 90 anos aí, quem vai ajudar? Os irmãos da igreja. Tá bom. Tá? Não, fica tranquilo. Eu sei como isso funciona. Né? Então tudo tem propósitos. E a gente vai fazer os propósitos de Deus. Eu tenho minhas vontades, mas eu não faço minhas vontades. Eu queria muitas coisas, mas eu sei que Deus tem propósito dele. E eu estou para cumprir os propósitos dele. Para cumprir os propósitos de Deus significa pagar um preço. E eu pago o preço. Porque eu sei que pagar o preço é pouco ainda em relação àquilo que ele fez para mim. É muito pouco. Então o que eu estou fazendo não é nada comparado com o que ele fez.
Glória a Deus por tudo. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo juntos e por aquilo que nós discutimos aqui hoje. Temos um longo caminho pela frente. Temos ainda muitas coisas para aprender e para nos desenvolver. Dependemos do Senhor e queremos depender do Senhor. Que o Senhor faça uma obra nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor transforme, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos mostre. Dá-nos a tua bênção, Pai, e nos ajuda a fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém.